Quem fica até o final dos meus vídeos sempre é aprovado na prova teórica do Detran. Olá, eu sou James Leandro e a minha missão é ajudar você a ser aprovado no Detran. Fique até o final deste vídeo de placas de sinalização. A questão diz assim: diante da placa de advertência A1B, o condutor deve reduzir a velocidade, pois, alternativa a via é sinuosa à direita, o que favorece a ocorrência de sinistros. B, a via apresenta curva fechada à esquerda, o que favorece a ocorrência de sinistros. Alternativa C, a via apresenta curva acentuada à direita, o que favorece a ocorrência de sinistros. E D de dado, a via é sinuosa à esquerda, o que favorece a ocorrência de sinistros. Primeira coisa, vamos desvendar essa palavra sinistros, né? Que coisa sinistra é essa? A palavra sinistro significa acidentes, beleza? Então, segunda coisa, a placa, ela está apontando para que lado? Para a direita, correto? Para a direita. Só que na alternativa B de bola, fala que a curva é fechada à esquerda. E na alternativa D de dado, fala que a via é sinuosa à esquerda. Mas aqui no desenho está apontando para que lado? Direito. Então nós temos que fazer o quê? Eliminar. Não é nem a B de bola, nem a D de dado. Então, uma das duas que é certa é a A ou a C. Só que a A está dizendo assim, ó, a via é sinuosa. Só que o desenho da via sinuosa é aquele desenho assim, ó, que parece uma cobrinha no chão, tá certo? E esse desenho não é uma cobrinha, ele está apontando somente uma curva acentuada à direita. Mas o que é uma curva acentuada? É uma curva fechada. Tem a placa que é só curva, que ela faz um objeto, o desenho de uma curva. Mas essa é um braço, parece um cotovelo, né? Então essa é curva acentuada à direita. Resposta correta, alternativa C. A placa de regulamentação R3, R é de regulamentação, R3 estabelece como condição obrigatória para os condutores a proibição de. Então, os condutores estão permanentemente proibidos, totalmente proibidos de virar à direita, B de bola, estacionar na via, C, virar à esquerda ou D de dado, seguir em frente. Qual que é a resposta certa? Fala para mim. Você já sabe. D de dado, seguir em frente. Diante da placa de regulamentação R17, qual deve ser a interpretação do condutor? Alternativa A via permite veículos com largura igual ou maior que 2 metros. B de bola, a via tem limitação de peso mínimo por eixo de 2 toneladas. Alternativa C, a via permite passagem de automóveis com largura menor que 2 metros. E alternativa D de dado, a via tem limitação por peso máximo por eixo de 2 toneladas. Então veja só, vamos eliminar aqui também duas alternativas, que é a alternativa A e a alternativa C. Por quê? Porque ela está falando sobre metros, 2 metros e 2 metros. E nós entendemos que a letra que representa a medida metro é M, assim como centímetros é representado por cm, milímetros é representado por mm, metros é representado por m. E ali na figura, nós não temos escrito 2m, temos? Não, né? Nós temos o quê? 2t. T é do quê? De toneladas. E qual que são as alternativas? Quais são as alternativas que falam de toneladas? A alternativa B de bola e a alternativa D de dado. Então, a alternativa B diz: a via tem limitação de peso mínimo por eixo de 2 toneladas, e a D de dado diz: a via tem limitação de peso máximo por eixo de 2 toneladas.
Então, como essa placa regulamenta, ela está dizendo que o que é permitido, né, é que a via tem limitação de peso máximo por eixo de 2 toneladas. Resposta correta, alternativa D. A placa de regulamentação R40 proíbe a circulação de carrinhos de mão. Diante dessa placa, o condutor deve: alternativa A, não se importar com a sinalização, uma vez que ela está destinada aos usuários de carrinho de mão. B, dirigir sem preocupação, já que a regulamentação é destinada exclusivamente para usuários desse tipo de veículo. C, dirigir sem preocupação, pois não há risco de sinistro, já que não há carrinhos de mão à vista. E D, redobrar a atenção, pois é possível que ocorra a presença de carrinhos de mão circulando de forma irregular no local. Veja, para a pessoa que está com carrinho de mão, essa placa diz assim para ele: olha, você não pode andar aqui. Aí beleza, se ele for uma pessoa obediente, ele vai ver a placa e vai mudar a sua rota, ok? Mas aqui está falando para o condutor. O condutor deve fazer o quê? Ele deve redobrar a atenção, porque tem uma placa ali dizendo que é proibido o carrinho de mão, mas pode ser que exista alguém transitando de forma irregular no local, ok? Resposta correta, alternativa D. Diante da placa de advertência A2A, para evitar sinistros, o que é sinistro? Acidentes. Para evitar acidentes, o condutor deve reduzir a velocidade, pois a via apresenta curva à esquerda, a via apresenta sinuosidade, a via apresenta curva em S e a via apresenta curva à direita. Muito bom. Para que lado que está apontando o desenho ali? Para esquerda, não é? Então pode ser que seja a alternativa A. Mas antes de irmos na A, vamos pensar nas próximas. A B fala que a via apresenta sinuosidade. Tem o desenho da cobrinha ali? Não, não tem. A C fala que a via apresenta curva em S. Tem um símbolo de S ali na placa? Também não. E a D de dado diz que a via apresenta curva à direita, mas o símbolo está mostrando à esquerda. Então, realmente, a resposta correta é a alternativa A. Muito bem. A sinalização de linhas duplas contínuas na cor amarela representa ao condutor. Alternativa A, ultrapassagem permitida para um dos sentidos. B, ultrapassagem permitida para os dois sentidos. C, ultrapassagem proibida para os dois sentidos. E D, ultrapassagem proibida apenas para um dos sentidos. Linha amarela, divisão de fluxos opostos, ou seja, dois sentidos, tá? Agora, linha contínua, sempre a linha contínua proíbe a ultrapassagem, ok? E quando ela é contínua, nesse caso é dupla, ela proíbe a ultrapassagem para os dois sentidos. Então a resposta correta, alternativa C. Diante da placa de advertência A13, qual deve ser a interpretação do condutor? Alternativa A, estar alerta, pois há entrada e saída de estacionamento à esquerda. B, estar alerta, a entrada de veículos devia à esquerda. C, estar alerta, pois é obrigatória a entrada à esquerda. E D, estar alerta, pois há uma via sem saída à esquerda. Nesse caso, o condutor deve estar alerta, pois haverá entrada de veículos, né, na sua via pelo seu lado esquerdo, tá? Então, mais à frente, terão veículos que vão entrar na via que ele está, vindo do seu lado esquerdo. Então, a resposta correta é a alternativa B. A placa de regulamentação R22 alerta o condutor para riscos de atolamento na via, indicando como providência a alternativa A, troca por pneus próprios para o barro. B, utilização de correntes nos pneus. C,
troca por pneus lisos e D, calibragem dos pneus. Nesse caso, olha só, uma placa vai pedir para você trocar de pneus, você está viajando e vai ter que parar para trocar de pneus, né? Por pneus de barro ou por pneus lisos. Então a gente já vai eliminar a alternativa A e a alternativa C. Parar para fazer calibragem? Também não, né? Então essa placa indica a utilização de correntes nos pneus por causa do perigo de atolamento na via, tá certo? Muito bem, próxima questão. Diante da placa de regulamentação R6C, qual deve ser a ação do condutor? Alternativa A. Pode colocar o veículo na extensão da via desde que seja para operações de carga e descarga. B. Pode colocar o veículo na extensão da via desde que seja para operação de embarque e desembarque de passageiros. C. Pode colocar o veículo na extensão da via aos sábados, domingos e feriados. E D. Em nenhuma hipótese pode parar ou estacionar o veículo na extensão da via indicada pela sinalização. Fica claro aqui para nós que é um X ali, indicando que tanto proibido parar quanto estacionar. Resposta correta, D de dado. A placa ao lado é de indicação de serviço. Até aqui só uma afirmação, que ela é indicação de serviço. Ela indica o seguinte serviço. Alternativa A, serviço telefônico. B, restaurante. C, terminal rodoviário. D, hotel. Marca aí qual que é a resposta certa. Qual? Alternativa B de bola, de restaurante a 500 metros. Está com fome? Fica calmo, fica tranquilo. 500 metros tem uma quentinha ali. Você vai comer uma saladinha, pegar uma carninha, um arroz com feijão gostoso. Escreve aí no comentário qual que é o seu prato predileto, o que você mais gosta de comer. É a comida que você faz? É a comida da sua mãe, da esposa? Do restaurante que você gosta de ir? Conta pra gente aí nos comentários. A placa de regulamentação R39 indica que a área, via ou faixa, alternativa A, impede a circulação de caminhões e furgões. B, se destina à circulação exclusiva de caminhões do tipo furgão. B, se destina exclusivamente para a circulação de caminhões. E D de dado, se destina à circulação de veículos de transporte de produtos perecíveis. Olha só, na sinalização de trânsito, ou nós temos uma sinalização específica para caminhões, motos e automóveis, tá certo? Quando fala caminhões, são todos os tipos de caminhões. Então você elimina se é furgão, se é de produtos perecíveis. Não, é caminhão, tá certo? E se é moto, não importa se ela é pequena, se ela é grande, se ela é potente, se ela não é. Se é automóveis, não importa se é de uma marca, se ele é de 4 portas, se ele é de 2 portas, se ele é 1.0, se ele é 2.0, ok? Então a resposta correta, ela se destina exclusivamente para a circulação de caminhões, não importa o tipo, ok? Já se inscreveu no canal? Já está seguindo o perfil? Se não, por favor, contribua com o nosso trabalho, aumentando a nossa rede de pessoas que aprendem para ser aprovado na prova teórica do Detran, ok? Diante da placa de regulamentação R4A, qual deve ser a ação do condutor? Alternativa A, deve virar à esquerda. B, não deve virar à esquerda. C, não deve virar à direita. E D, deve virar à direita. Bom, eu sempre gosto de enfatizar para você prestar atenção para que lado que o objeto, a seta, está apontando. Ela está apontando para o lado esquerdo. Você está acostumado a escrever com a mão esquerda ou com a mão direita? Faz assim, eu estou acostumado com a mão direita. Então está apontando para o esquerdo. Beleza. Então, se está apontando para o esquerdo, nós vamos eliminar duas alternativas, que é a C e a D. Por quê? Porque elas falam de direita. Tá certo? Então nós já entendemos que é para a esquerda. E o que ela está dizendo? Que deve virar ou que não deve virar? Se tem um corte ali, vermelho, é porque não deve virar à esquerda. Resposta correta, B de bola.
E aí, você está entendendo direitinho? Está gostando da minha explicação? Me fala se eu estou te ajudando, se você está entendendo. Me ajude a ajudar você a ser aprovado na prova teórica do Detran, porque eu tenho essa missão de ajudar você, tá bom? Diante da placa de advertência A12, qual deve ser a ação do condutor? Alternativa A: passar pelo centro da via quando não houver veículo transitando pelo local. B: manter a velocidade, pois não há riscos de acidentes ou sinistros. C: acelerar e passar, pois a placa indica preferência do condutor. E D: reduzir a velocidade, pois se trata de área de cruzamento. Olha só, ela é uma placa de advertência, então ela está te advertindo, né, a quê? A reduzir a velocidade, pois à frente se trata de uma área de cruzamento. Normalmente o que? Uma rotatória, ó. Porque nós sabemos que normalmente a preferência é de quem está na rotatória, então reduza a velocidade, pois se trata de uma área de cruzamento. Resposta certa, alternativa D. Oi, caiu. Muito bem. Diante da placa de regulamentação 25D, qual deve ser a interpretação do condutor quanto ao sentido de circulação dos veículos? É proibido seguir em frente ou à direita? B: é obrigatório seguir em frente ou à esquerda? C: é obrigatório seguir à esquerda? E D: é obrigatório seguir em frente ou à direita? Então agora nós temos duas setas, uma indicando para frente e a outra para que lado? Fala aí, para o lado direito. Então vamos eliminar aqui a alternativa B, que está falando a palavra esquerda, não é a B. Vamos eliminar também a alternativa C, que está falando de esquerda também. Agora nós temos a A e a D de dado. A A está dizendo que é proibido seguir em frente. Tem algum corte ali nela? Ou um X? Não. Então ficamos com qual alternativa? Com a D de dado, que diz que é obrigatório seguir em frente ou à direita. Próxima questão. As placas ao lado são placas de indicação de serviço. Elas indicam, respectivamente, nessa ordem, os seguintes serviços: A: parada de ônibus e borracheiro. B: terminal rodoviário e serviço mecânico. C: pedágio e hotel. E D: informação turística e pedágio. Olha, a primeira plaquinha tem um I. O I normalmente é de informação, beleza? Então pode ser aqui informação turística. É a única alternativa que fala de informação. A placa do lado tem um carrinho, um condutor dentro esticando a mão para fazer o quê? Para pagar quem? Para pagar o pedágio. Então, ela é informação turística e pedágio de dado. Eu tenho certeza que você está acertando todas, hein? Me diz aí se você está acertando, me diz de onde você é, ok? Vamos juntos aqui. Que abram-se as cortinas para a próxima questão. Muito bem. Diante da placa de regulamentação R5A, qual deve ser a ação do condutor? Alternativa A: deve retornar na via. B: não deve retornar à direita. C: deve virar a via à esquerda na via. E D: não deve retornar na via. Muito bem. Primeiro, se tem um X, é porque não deve. Não deve. Ok? Então nós temos que eliminar as alternativas A e C. Porque se não deve, ali essas duas está dizendo que deve. Agora não deve o quê? Não deve virar à direita ou não deve retornar na via? Beleza, não deve retornar na via. Por quê? Porque ele está falando que não deve virar à direita na B. A B está dizendo não deve virar à direita. E aqui é uma operação de retorno, está proibindo a operação de retornar na via. Alternativa D de dado. Muito bem. Diante da placa de advertência A9, o condutor deve adequar a velocidade às condições locais e redobrar a atenção, pois à frente ao quê? A. Estreitamento de via da via. B. A. Cruzamento entre vias. C. A via passa a ser ou a ter mão dupla. E D. A
bifurcação da via. Nesse caso, ó, não é estreitamento, não é cruzamento, senão seria uma cruzinha. A via não passa a ser mão dupla, porque não tem duas faixas simbolizando ali. Nesse caso, alternativa D de dado, a bifurcação, ok? Muito bem. A placa de regulamentação R24B indica: alternativa A, início de trecho em declive na via. B, passagem obrigatória à direita. C, sentido proibido de circulação da via. E D, conversão à direita no cruzamento. Muito bem, vamos lá. Nesse caso, ela está dizendo que a passagem é obrigatória, porque a placa de regulamentação, ela obriga, ela determina, ela regulamenta. Então, para que lado que está apontando? Para o lado direito. Então, passagem obrigatória à direita, ok? Muito bem. Diante da placa de advertência A21, o condutor deve estar alerta, porque ela é de advertência, ela está te alertando. Alerta a quê? Ao estreitamento da pista à esquerda. B, ao estreitamento da pista ao centro. C, à ponte estreita na pista. E D, ao alargamento da pista à esquerda. Veja só, as pistas não estão indo separadas, depois elas não fazem o sentido para se aproximarem ao centro. Então, a resposta correta é a alternativa B, ao estreitamento da pista ao centro, ok? A placa de regulamentação R7 estabelece uma condição obrigatória aos condutores, determinando que é proibida A, ultrapassagem. B, ultrapassagem de motocicletas. C, parada em fila dupla. E D, circulação de automóveis. Nesse caso, a resposta correta é ultrapassagem. Seja de carros, caminhões, motocicletas, fica proibida a ultrapassagem. De acordo com a imagem ao lado, a ultrapassagem realizada pelo veículo 1, alternativa A, está incorreta, pois a linha seccionada proíbe a ultrapassagem. B, está incorreta, pois a sinalização da via proíbe a manobra. C, está correta, pois a sinalização da via permite a manobra. E D, está incorreta, pois o espaço é insuficiente para ultrapassagem. A sinalização seccionada, ela permite a ultrapassagem. E as alternativas A e B estão dizendo que proíbe, então nós vamos eliminá-la, tá certo? A alternativa D fala que o espaço é insuficiente. O desenho não dá informações sobre espaço, então nós podemos eliminá-la também e ficarmos com a alternativa C. Está correta, pois a sinalização da via permite a manobra, ok? Diante da placa de regulamentação R9, qual deve ser a ação do condutor? A, não deve transitar com caminhões a partir da placa. B, não deve transitar com caminhões com carga. C, pode transitar desde que não tenha carga no caminhão. E D, poderá transitar com caminhões a partir da placa. Olha, a resposta correta é a alternativa A. A partir da placa, ele não deverá transitar com caminhões, independente se está com carga ou não, tá bom? A placa de indicação ao lado pretende informar ao condutor a existência de estação ferroviária, B de bola, turismo, C, estação rodoviária e D, aeroporto. O que nós temos ali? Uma figura, um símbolo de um avião. Avião fica onde? Ele chega onde? Ele sai de onde? Do aeroporto. Resposta correta, D de dado. A placa de advertência A32B alerta o condutor para reduzir a velocidade e redobrar a atenção, pois o veículo se aproxima do trecho com alternativa A, fiscalização por agente de trânsito.
B, obras e trabalhadores na pista. C, passagem sinalizada de pedestres. E D, alto índice de atropelamento. Nesse caso, nós temos ali uma passagem sinalizada para pedestres. Então, nós temos que estar alerta e dar preferência para os pedestres, que são os usuários vulneráveis no trânsito, e eles têm a preferência. Olha o aviãozinho. Com o objetivo de evitar sinistros, a placa de advertência A11B alerta o condutor sobre, alternativa A existência do trecho da via em região urbana com concentração populacional e escolas na região. B, a junção com duas vias laterais, a primeira à esquerda, devido à possibilidade de presença de animais na pista. C, a existência de desvios à direita e à esquerda, em virtude de obras de recapeamento da pista e da presença de trabalhadores. E D, a junção de duas vias laterais, a primeira à direita, devido à possibilidade de acesso de veículos na pista. Nesse caso, quer dizer que vão haver acesso de veículos na pista que você está vindo primeiro do seu lado direito e depois do seu lado esquerdo. Resposta correta, D de dado. E chegamos ao final da última questão, das questões aqui do nosso simulado sobre sinalização. E eu quero saber de você, ficou até o final? Ficou aqui? Acompanhou todo o vídeo? Gostou? Está entendendo? Então siga os nossos perfis nas redes sociais, se inscreva aqui no canal do YouTube e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. E até o próximo vídeo.